Pessoal, nesse vídeo eu quero explicar para vocês a questão de remuneração nos contratos de refinanciamento. Recentemente a gente teve alguns contratos que foram retornados do banco como sem comissão e o motivo apontado foi a autorregulação. E aí nós pedimos os esclarecimentos para o banco referente a esses contratos e eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma didática de como funciona isso e por que aqueles contratos não têm remuneração, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é a explicação aqui de como que foi a operação. A operação ela foi lançada na loja, no Banco Cetelem, num tipo de operação foi o refinanciamento normal. O valor do contrato foi R$ 37.867,27, teve lá o troco ao cliente, esse aqui é o valor bruto do contrato. Ele foi lançado no dia 9 de abril de 2020 e teve data de averbação dia 26 de 4 de 2020. E quando retornou do banco, ele retornou aqui sem comissão. E para nós entendermos o porquê que não houve comissão nesse contrato, nós precisamos voltar no tempo e entender as operações anteriores desse contrato de refinanciamento. Então a primeira operação que nós vamos analisar é a operação que trouxe esse cliente, trouxe esse contrato para dentro do banco, ok? Eu vou colocar aqui em tela para vocês. O cliente surgiu dentro da carteira do banco através dessa operação aqui, que foi uma operação de portabilidade. Então foi uma proposta lançada no dia 26 de 8 de 2019 e a data de averbação foi 5 de setembro de 2019. E naquele momento, como era uma operação anterior a 30 de 12 de 2019, tinha remuneração, normalmente não importava a operação anterior. Então a situação desse contrato foi que a comissão foi paga, normalmente era antes da autorregulação. Mas essa daqui foi a operação que gerou o cliente dentro da carteira do banco e depois esse contrato foi refinanciado através dessa operação de cima, ok? Que não houve remuneração. E agora, para a gente realmente conseguir analisar a questão da autorregulação, nós precisamos saber as informações anteriores, ou seja, aquele contrato que foi gerado anteriormente e que depois ele foi portado nessa operação de portabilidade do Banco Cetelem. Então eu vou colocar aqui as informações desse contrato para que a gente possa analisar. Então está aqui as informações do contrato. O contrato era do Banco CCB, o valor do contrato era 31.521 e a data de averbação desse contrato, ou seja, a data de efetivação, foi dia 14 de 8 de 2019. E o porquê a gente precisa dessa informação para entender essa questão de comissão da autorregulação. A regra da autorregulação, ela diz o seguinte, que se o correspondente portar um contrato de um banco que tenha menos de 360 dias, esse novo contrato ele vai ser impedido de remuneração. Então, olha só, nesse caso, essa operação ela foi feita, o cliente pagou no máximo uma parcela para a CCB, porque teve a data de averbação dia 14 do 8 e logo na sequência já foi pedido uma nova portabilidade. Então, se fosse na autorregulação, ele já não teria comissionamento aqui. Por quê? Porque aquele contrato ele não tinha 360 dias, então ele não teria comissão. Porém, agora para fazer o refinanciamento e esse refinanciamento estiver elegível de comissão, é necessário que esse contrato complete os seus 360 dias. Então eu vou colocar aqui a tabela, olha só. Aqui eu considerei a data de averbação desse contrato que não houve comissionamento, ok? E aqui na autorregulação a gente falava que o prazo desse contrato CCB ele teria que bater 360 dias. Se esse contrato já tivesse batido 360 dias, esse contrato teria comissão normalmente, ok? Porém, não foi o que aconteceu. Vamos analisar a quantidade de dias que essa operação foi originada? Vamos fazer assim, ó. O dia 26 do 4 menos 14 do 8. Olha só, 256 dias. Então vamos resumir isso para ficar claro. O contrato que era o refinanciamento da própria carteira do Cetelem, ele não houve comissionamento porque esse contrato que foi originado dentro da carteira do Cetelem era um contrato com menos de 360 dias. Então, ou seja, não basta a gente analisar somente a portabilidade, nós temos que analisar o contexto. E aí você me pergunta, Luciano, é fácil fazer isso? Com certeza não. A gente tem que ter o histórico do cliente para conseguir analisar isso. Porém, o que está acontecendo e a gente tem percebido muito é que essas operações que não estão gerando a comissão são de lojas que trabalhavam com cliente extremamente tomador e trabalhava naquela época que não tinha regra de portabilidade e aí jogava num banco hoje, no mês que vem já tirava daquele banco e já fazia uma nova operação. Então, tomem cuidado com esse perfil de cliente da carteira de vocês, que é aquele cliente que você ficava fazendo a movimentação dele o tempo todo.
esse cliente ele tem grandes chances de enquadrar nessa questão de dias aqui. E aí você pode se perguntar, mas será que está correto isso? É dessa forma mesmo que funciona a autorregulação? E a resposta é sim, está previsto isso na autorregulação. Inclusive, deixei aqui aberta a cartilha, é essa opção C aqui, que é refinanciamento sucessivo ou refim do refim. Então está falando aqui, ó, o refim do refim, se o refinanciamento ocorrer com menos de 360 dias, contados da data da operação original, essa operação não deverá ser remunerada. Ou seja, podem ocorrer 2, 3, N refins, se forem realizados com menos de 360 dias da operação original, não há remuneração. Caso o novo refinanciamento ocorra após 360 dias, aí haverá remuneração e a possibilidade de antecipação. E aqui também a gente entra num outro assunto que gerou alguma dúvida também com as nossas lojas, que foram gerentes que colocaram uma situação possível de operação, que é a seguinte. Vamos exemplificar que você tem um cliente que tenha essa situação aqui, que o contrato dele ainda está com 256 dias, ou seja, se você portar essa dívida, essa portabilidade não vai gerar comissão. Então, fui lá, o cliente devia na Caixa, tinha 250 dias, eu porto ele para minha carteira de qualquer banco. O banco pode me pagar comissão de portabilidade nessa operação? Não. Então, vamos lá, eu porto para essa carteira e deixo o cliente aqui dentro. Quando o cliente completar os 360 dias, ou seja, foi passando o tempo lá e ele completou os 360 dias e eu refinancio esse cliente aqui, tem remuneração? Tem remuneração. A autorregulação, como está falando aqui, caso o novo refinanciamento ocorra após 360 dias, aí haverá remuneração e a possibilidade de antecipação. Então nós estamos falando do seguinte, se você tem um cliente nessa situação aqui, você pode portar ele para sua carteira, você não tem comissão na portabilidade. Porém, quando você refinanciar, se ele tiver já passado os 360 dias, aí sim você tem comissionamento de refinanciamento. Não quer dizer que você ganhe da portabilidade, você tem o de refinanciamento. É um bom negócio? Depende muito. Eu vejo o seguinte, se você quiser gerar alguns negócios à frente de refinanciamento, vale a pena você fazer essa operação. Afinal, você está tirando de um banco, e aí eu falo principalmente, trazer uma operação de um banco de rede e deixar ele aqui para quando você completar os 360 dias você ter esse refinanciamento para fazer, só que você tem que saber que nesse momento você não gerou remuneração e também pode chegar lá na frente e esse cliente refinanciar o contrato com outro correspondente. Então você tem que analisar se dentro da sua operação faz sentido você fazer essa operação ou não. É claro que se você escutar a parte dos gerentes, sempre vai fazer sentido. O gerente ele quer que aquela operação, mesmo que você não tenha rentabilidade, porque é uma operação com menos de 360 dias, é lógico que ele vai falar para você portar essa dívida para o banco dele, porque faz carteira para o banco, ok? Mas você tem que analisar dentro da sua operação. Será que não seria um trabalho desnecessário a ser feito, onde você poderia destinar esse mesmo trabalho que você está tendo com esse cliente para um outro cliente que já te gere comissão naquele momento e deixar esse cliente para portar ele depois que ele tiver 360 dias? Eu acho que é uma análise válida para você fazer na sua operação. Ok? Então, qualquer dúvida referente a isso, procure a sua equipe comercial que eles vão poder auxiliar vocês a tirar esse tipo de dúvida. E as considerações finais é que a maioria dos bancos já estão sinalizando na hora de lançar a proposta se aquela proposta está condicionada a comissionamento ou se ela não tem comissionamento pela autorregulação. Porém, ainda não são todos os bancos que estão com essa parametrização de sistema. Então, como não são todos os bancos, é importante você entender esse contexto aqui se você estiver trabalhando com bancos que não apresentam já o feedback se tem comissionamento ou não tem comissionamento naquela operação.